Oi, pessoal. Então, meu nome é André, sou mestrando do programa de pós-graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse trabalho eu estou fazendo juntamente com a minha orientadora, a professora Vivian Reginato, e ele tem então como título a gestão de obras de arte especiais municipais, a concepção de um modelo de banco de dados aplicado principalmente às pontes, aos viadutos e passarelas. Então ela é uma pesquisa em andamento, a gente está realizando os primeiros objetivos dela, né? Então, a estrutura básica desse trabalho é uma breve contextualização da problemática que impulsionou a elaboração dessa pesquisa, a explanação do objetivo principal, do método, dos principais resultados e as conclusões e contribuições, né? Então, hoje a gente vê uma incipiência relacionada às pesquisas que trazem a gestão de obras de artes para o contexto municipal. Existem diversas pesquisas que trabalham, porém, no contexto federal, principalmente em rodovias, né? Mas o gerenciamento desse tipo de obra tão importante para o transporte horizontal, ele é deixado de lado quando a gente trata de município. Então, a estruturação de um banco de dados de forma padronizada, desde a parte de coleta até o armazenamento e principalmente a forma de disseminação desses dados, tanto para os gestores públicos, para os agentes públicos, como para os agentes privados, até mesmo a chegar ao nível de população, né? Ela é muito importante, né, a disseminação desses dados, para que as tomadas de decisões possam ser feitas de forma mais assertiva e otimizada. Então, o objetivo principal do trabalho é estruturar um modelo conceitual. A gente vai trabalhar com modelagem de dados geográficos, tá? Que é uma parte da engenharia cartográfica e da geodésia, de forma com que esse modelo subsidie a gestão, ou seja, o gerenciamento, desde a parte de inspeção periódica até a parte de levantamento da estrutura, da tipologia, da quantificação, da qualificação de cada obra dessa, né? Então, gerenciar tudo isso, sintetizando os principais atributos e qualificando-os, de forma a gerenciar essas obras. Então, o método ele se dividiu basicamente em quatro grandes etapas. A primeira etapa ela se divide no inventário, que para esse inventário o que significa esse inventário? A gente levantou todos os atributos necessários, todos todas as qualidades, tudo que precisaria ter segundo a norma do DENIT de 2004 para um correto gerenciamento desse tipo de obra. Então, essa foi a primeira fase do projeto. A segunda fase foi uma análise de requisitos, ou seja, o que com o banco de dados a gente gostaria de ter como resultado. Então, a gente fez todo esse planilhamento, a gente analisou todos os requisitos que o banco de dados deveria ter, e aí a gente estipulou as classes, a gente definiu as classes também por meio da norma do DENIT, e partindo para a terceira etapa, a gente traçou o diagrama de classes, né, que já é uma parte do modelo conceitual, ela faz parte da modelagem conceitual, e aí a gente trabalhou com o formalismo orientado a objetos e com as primitivas, com os preceitos do OMTG, que é um método de modelagem conceitual, porque ele traz as primitivas geográficas. Então, como a gente está trabalhando com objetos geográficos, como a gente está trabalhando com georreferenciamento, as primitivas geográficas para a questão é, para a questão de geoespacialização, né, de abstração desses objetos, quando a gente trabalha com primitivas geográficas, ele se torna algo mais visível e mais fácil de ser geoespacializado em forma de mapas ou sistema de informação geográfica. Então, essa foi a parte do diagrama de classes, que delimita aonde o trabalho começa e quais são os resultados que ele vai dar. Para cada classe dentro do banco de dados, a gente vai ter um dicionário que traz as informações relacionadas a cada atributo contidas dentro de cada classe. Então, essa foi a última fase e ela tem como objetivo, né, esse dicionário, a padronização e a definição de todos os atributos juntamente com as suas qualidades.
Então, como os resultados primordiais, que essa pesquisa ainda está em andamento, né, ela não está pronta, a gente tem o diagrama de classe seguindo os preceitos do MTG. Eu vou explicar rapidinho como se desenvolve esse modelo. Então, a gente tem a classe de municípios, que é a grande classe. Dentro da classe de municípios, nós temos uma classe de pontos, né? A de municípios, polígonos adjacentes, a de obras de artes especiais, que é cada obra ela tem a primitiva de pontos. E dentro de cada ponto, a gente abre 4 grandes tabelas. A primeira tabela é a tabela de inspeção periódica, a segunda de características estruturais, a terceira de características funcionais e a quarta de imagens. Essas tabelas, todos os atributos contidos dentro delas, foram então baseados na norma do DNIT 2004. Então aqui a gente tem a estrutura do banco de dados e daí agora eu vou mostrar rapidamente alguns exemplos de dicionário de cada classe dessa, né? Então aqui a gente tem a dicionário de municípios, a gente pode ver na primeira coluna todos os atributos e nos restantes das colunas todas as qualidades, tamanho, o tipo de atributo, se ele vai ser um atributo que vai ser preenchido ou é um atributo automático, alguns exemplos, ali o exemplo da representação, né, da primitiva geométrica, que a gente está trabalhando com polígonos adjacentes, já que são municípios. Então, a gente vai ter um dicionário para cada classe, tá? Então, como conclusões e contribuições, a grande contribuição desse estudo seria um gerenciamento dessas obras de forma mais otimizada, por meio de um estruturado banco de dados. Por ele estar contemplado ainda no seu modelo conceitual, ou seja, ele não foi implementado, ele é independente de software. Então, eu posso trabalhar com softwares abertos, por exemplo, QGIS, ou eu posso trabalhar com um software um pouco mais rebuscado, por exemplo, o ArcGIS, né? Então, esse modelo ele pode ser aplicado em diversos tipos de softwares. Ele também serve como uma sintetização desses dados. Ele pega toda essa quantidade de dados e sintetiza em um sistema apenas, né? Então, otimizando também o gerenciamento. Ele também contribui de forma a criar um acervo patrimonial para o município. E como pesquisas futuras, como algumas sugestões, a gente tem a aplicação, então, desse modelo conceitual para um modelo lógico e físico, implementando e escolhendo determinada parque de obras de artes e aplicando como um estudo piloto. Também a gente tem a sugestão de criar aplicativos para que as pessoas, o pessoal da prefeitura possa ir em loco e por meio da automatização em tablets ou celulares, eles possam preenchendo esses atributos. E trabalhar também com outros objetos geográficos, como patrimônio histórico, obras de deslizamento de terra, áreas de risco, né? Então, são sugestões para pesquisas futuras. Obrigado.